Recuse a bajulação. É isso que a gente precisa fazer se quer prosseguir e prosseguir com saúde mental para as nossas vidas. A bajulação nada tem do que nos retirar alguma coisa que nós já temos. Então, tome cuidado com ela e é sobre isso que queremos falar nessa mensagem de hoje. Então, fica por aí que você vai ser muito abençoado com essa palavra. Mas antes eu quero te pedir para você também se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e lembrar que as nossas mensagens são para você ouvir. Você não precisa parar tudo para assistir. Deixa tocando e deixa a mensagem abençoando a tua vida. Amém? Então vamos à palavra que ela vai te abençoar muito hoje. Glória a Deus! Glória a Deus! E aqui a gente inicia mais um momento da palavra. Momento esse que a gente vai mergulhar na palavra e o tema da mensagem de hoje é recuse a bajulação. Você sabe o que é bajulação, né? Aquela pessoa que te elogia excessivamente porque quer algo de você ou quer fazer algo contra você, digamos assim. A gente vai focar nossa história aqui hoje lá no livro de Atos, capítulo 16. A gente vai ler dos versículos 16 a 18. Só para a gente contextualizar, porque a gente vai pegar uma história andando aqui. Paulo e Silas, eles estavam pregando o evangelho, estavam fazendo a obra do Senhor, e em meio a isso tudo aparece uma personagem aqui que a gente vai conhecer e a gente vai entender, e você vai compreender nas atitudes dela uma espécie de bajulação, tentando bajular Paulo, só que Paulo não deixou isso passar imune, não deixou isso passar ileso. Ele foi lá e fez algo porque ele entendeu que aquilo não provinha do Senhor. Presta bem atenção e vamos ler juntos Atos capítulo 16, a partir do versículo 16, que fala bem assim, ó. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Essa mulher, ela tinha esse espírito de adivinhação, ela adivinhava o futuro por conta de espíritos malignos que tomavam conta dela. Mas não era só isso, porque ela dava muito lucro aos seus senhores. Aí agora no versículo 17 fala bem assim, ó. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Percebe o que essa mulher está falando? Ela não está falando nenhuma mentira. Contudo, o próximo versículo vai demonstrar que isso não passava de bajulação. Não passava de uma pessoa que estava querendo bajular para receber algo em troca. E sabe o que ela queria? Atrasar a obra de Paulo. Na verdade, ela queria minar Paulo de alguma forma. Ela queria que Paulo encontrasse naquela bajulação que ela fazia um alento e que isso de alguma forma atrasasse ou atrapalhasse o evangelho. Entenda isso, que aquele que bajula, ele vai sempre querer algo de você. Seja um favor ou seja que ele queira que você atrase, que você te atrapalhar de alguma forma. Porque quando a pessoa mexe no seu ego, é complicado. Quando a pessoa mexe no nosso ego, de ficar nos elogiando excessivamente, não, você é muito bom, você é maravilhoso no que faz, você é único, ninguém te substitui. Meu irmão, toma um pouquinho mais de cuidado com esse excesso de elogios. O elogio em si, ele é normal, ele é tranquilo pra gente. Mesmo por mais que a gente entenda que toda a glória é do Senhor, a gente vai entender que um elogio não tem nada de demais. Mas o problema é quando o elogio ele fica excessivo, sabe? Quando é elogio demais. Eu vim pensando nisso, quando eu estava vindo para cá para hoje para fazer essa mensagem, eu vim pensando nisso. Não existe essa pessoa que nunca erre. Todo mundo sempre erra. Todo mundo sempre vai dar um deslize aqui, vai cometer alguma coisa. Então, ninguém é perfeito aqui nessa terra. Só Jesus foi perfeito. E a gente sabe disso, a gente sabe que a gente erra. Mas aí, às vezes, as pessoas acham que não, mas aquela pessoa só me elogia. Toma cuidado. Você sabe que você não é perfeito, né? Então, aquela pessoa que só te elogia, desconfia um pouco. Ora um pouco por ela. Abre os teus olhos. Toma um pouquinho mais de cuidado. Um elogio ou outro, ok. Mas a gente sabe que a gente erra também. Então, se eu só recebo elogios, tem alguma bajulação por trás disso.
Então toma um pouquinho de cuidado, vigia, peça sabedoria ao Senhor para revelar isso ao Senhor. E nisso aqui, Paulo, ele recebeu a orientação e iluminação do Senhor para ele entender que aquilo era bajulação. Olha o que Paulo faz aqui no versículo 18, que finaliza a nossa leitura. E isto fez ela por muitos dias. A mulher ficou atrás de Paulo, gritando que eles eram os homens de Deus e que ele estava correto e tudo certo, bajulando Paulo. Isso ela fez por vários dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Paulo, ele percebe que aquilo começa a incomodar, perturbar muito ele. Ele entendeu que aquilo não era normal. Paulo sabia que ele não era perfeito, que ele não merecia o dia, por vários dias só elogio, ninguém nem deu um alerta para ele. Aquela mulher só vinha elogiando. Ele entendeu que aquilo não provinha do Senhor. Que ele entendia o quanto que ele não era perfeito. E aí o que ele fez? Ele repreendeu o Espírito. Agora aqui você precisa prestar atenção num detalhe que é muito grande. Paulo não repreendeu a mulher. Ele repreendeu o Espírito. E ele falou isso em nome de Jesus. Outra coisa, Paulo não falou em meu nome ou saia. Não, é em nome de Jesus que ele repreendeu aquilo. Percebe os detalhes e o comprometimento de Paulo com o Senhor? Paulo, ele percebeu que o espírito, que não era a mulher que fazia aquilo, mas o espírito maligno que a comandava. E quando ele foi repreender, ele repreendeu em nome de Jesus. Ele não achou que ele era o Todo-Poderoso. Ele entendia o tempo todo que ele era um instrumento do Senhor. E aí, em meio a isso tudo, ele falou: em nome de Jesus, saia dela. E na mesma hora saiu. Aquela mulher se viu livre, liberta de um espírito maligno que a oprimia há muito tempo. Que inclusive fazia ela dar lucro para os seus senhores, que ela era uma escrava. Mas, e aí depois a história conta, quando o capítulo continua, que os senhores daquela mulher ficaram muito irritados com aquilo. Como assim? Porque eles perderam lucro. Eles ganhavam dinheiro com o que aquela mulher fazia, com as adivinhações que o espírito maligno fazia ela ter. Mas agora ali eles perderam essa opção de lucro. E eles ficam irritados e denunciam Paulo e Silas são açoitados, presos, e aí vem aquela história que Paulo e Silas cantam na prisão e as cadeias se abrem. Mas isso é uma outra história. Mas eu quero te falar isso, meus queridos. Peça sabedoria ao Senhor para você compreender o que é bajulação. E quando você compreender que estão te bajulando, repreenda isso. Não alimenta isso no teu coração, não. Paulo não deixou isso alimentar o coração dele. Percebe que a mulher, o espírito que tomava conta daquela mulher, ele bajulava Paulo elogiando. Ele não tentou atrapalhar Paulo, sei lá, fazendo outras coisas, agredindo ou falando mentiras, não. Ele elogiou. A bajulação normalmente é um elogio. Só que é um elogio que às vezes até se torna excessivo. Seja pela sua repetição extrema, que vai ser repetido várias vezes, ou seja por te elogiar demais coisas que você nem é. E aí a gente precisa ter um pouquinho mais de sabedoria nessas situações. Eu sei até onde eu consigo ir. Eu sei até onde meu braço alcança, como dizem os mais velhos. E eu preciso entender que nisso eu não posso ficar me achando que eu sou o Superman, que eu sou super crente, ou que você é a super crente. E entenda as suas limitações. Saiba que você não tem só motivos para ser elogiado, você também tem motivos para ser puxado a orelha. E isso eu estou dizendo para você que é jovem e para você que também é adulto. Todos nós temos motivos que precisam ser puxados a nossa orelha, chamada a nossa atenção, tá errando. Não é porque você é um jovem sábio que você não vai ter motivos para te puxarem a orelha. Não é porque você já é um adulto extremamente vivido que você não vai precisar de um outro adulto para te puxar a orelha também, para te chamar a atenção. Entendeu? Então são coisas que a gente precisa
baixar a cabeça em humildade, ouvir e colocar em prática. Então, não deixa que a bajulação tome conta do teu coração, não. Porque ela não provém do Senhor. Porque a bajulação, em algumas vezes, vai te levar para um lugar ruim, um lugar maligno, um lugar de perda, de pecar. E não é isso. Se te levou para um lugar de pecado, te distanciou do Senhor. Então, meu querido e minha querida, repreenda a bajulação da tua vida. Se ela não provém do Senhor, então não nos interessa. Então, que Deus abençoe a tua vida, que você tenha compreendido essa palavra e compreendido com a história de Paulo que a bajulação não é algo bom. Repreenda da sua vida que você vai muito mais adiante. A bajulação aqui, ela quis atrasar Paulo com elogios excessivos. Mas Paulo entendeu isso e repreendeu. Então, repreenda a bajulação da sua vida e você vai muito, muito mais longe. E eu ainda quero orar por você nesse momento. Vamos orar? Pai de tão grande amor e cuidado, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos fez entender, Pai, que a bajulação não vai nos levar para canto nenhum. Que a bajulação, ela não é boa. Então, Deus, abençoa as nossas vidas. Tende misericórdia de nós. Faz a gente compreender isso, ó Deus, e repreender todo o mal das nossas vidas. Mesmo aquele mal que vem disfarçado de bem, Deus, nos ajuda a repreender. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida e te fortaleça a cada dia mais e mais e mais.